A história sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Quem verdadeiramente oficializou a Igreja como a Igreja do Império Romano? A história vai nos dizer do Edito de Milão. O Edito de Milão foi em 313, aonde o imperador Constantino, junto com o rei Lício da Itália, no Edito de Milão, liberaram para que todos os cristãos fossem livres de pregar em todo o mundo. Naquela época, já se existia vários movimentos e igrejas cristãs espalhados sobre todo o império e provavelmente aonde o evangelho chegava. Não se tinha uma organização única. Certo é que existia a Igreja Universal. Porém, essa Igreja Universal, ela não tem linhagem de cunho romano. É uma igreja que é tratada e criada dentro de Israel. Certo é que no ano de número 325, Constantino quer enxugar essa ruma de liderança e ele quer fazer uma igreja única, sólida e que fale a língua do império e que propõe para o império um segmento doutrinário mais enxugado ao qual ele possa seguir. Em 325 já havia, segundo alguns historiadores, mais de 1888 bispos e líderes de igreja espalhados em todo o Império Romano. Então sai o edital de convocação para que esses bispos se encontrem no Grande Concílio de Nicéia. Aí nós vamos ver uma questão muito interessante. Segundo alguns historiadores, estão presentes naquele Grande Concílio de Nicéia 288. Nós já percebemos aí que 1.100 bispos não compareceram a essa reunião, a essa convocação imperial. Provavelmente estavam ali as pessoas mais próximas do império, com a mestiçagem, e que queria participar e ter esse poder, fazer parte deste governo. Certo é que nesse concílio de Nicéia tem uma grande revolução sobre dois grandes homens que aparecem no cenário, que é o ariano, os arianistas, e também o que vai defender a tese de Cristo coexistente com Deus, a essência de Deus, que é Atanásio. Porém, a discussão mais forte desse concílio não se deriva só o que mais a gente vê falar aqui no Brasil. Foi exatamente nesse concílio de 325, o grande concílio de Nicéia, que foi mudado várias regras do cristianismo. A Páscoa passou a ser contada pelo calendário lunar, a oração que era de joelho constante saiu, passou a ser em pé, a ceia foi mudado, o ritual da ceia, enfim, nesse 325, se você pesquisar profundamente, há um catálogo de coisas que foram mudadas para que apresentasse. Mas vamos ao foco da conversa. Mas Constantino era católico apostólico romano? Não. Constantino, ele se converteu e se batizou no arianismo. É tanto que a linhagem dos bispos que aprovaram Atanásio sofreram algumas perseguições depois. Os arianos e os bispos que ficaram contra o arianismo ficaram em Roma. E eles começaram a tomar força, o episcopado começou a liderar um governo muito grande. Então, Constantino leva o governo para a cidade que ele havia construído e posto o seu nome, chamada Constantinopla. É tanto que em Constantinopla também já tinha uma linhagem cristã muito forte, consolidada, aonde começou a dominar o Oriente, né, a parte oriental. E alguns membros começaram fortemente ali que saiu daquele concílio, governar o Ocidente. Até aí não se havia igreja católica apostólica romana. O certo é que em 381
houve outro grande concílio, mas não ainda estava oficializada a Igreja Católica Apostólica Romana, mas a igreja já estava robúscula, formada, e aí tinha duas linhas de pensamento que meio que unida, entre aspas, que era a igreja universal, que aí a palavra universal é católica, que estava em Constantinopla, e a igreja universal, que estava em Roma. Mas aí surge um imperador chamado Teodósio o Grande, Teodósio I. Esse imperador, no ano de entre 385 a 391, ele começa a fortalecer a ideia de que Roma deveria ter uma igreja oficial e robusta. Aí já se tem algumas teses que não se fala dentro dos cristãos primitivos, que era a existência de Cristo ser Deus, a Trindade. Isso não é nenhuma criação dos cristãos primitivos. Eles vão dizer que as patrísticas defendiam, não. Essa tese foi consolidada em 381. Então, em 381, a igreja, através de Teodósio o Grande, Teodósio I, ela passa a ser oficializada. Então, nós temos uma data específica em 391. Em 381 já se tinha essa organização, mas ela passa a ter agora uma incorporação muito grande com oficialização do imperador Teodósio o Grande, Teodósio I. Nós passa a ter agora a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa Igreja Católica Apostólica Romana excede o grande chamado Papa, o episcopal, o soberano, o sucessor de Pedro, mas não tem nenhum documento nem passagem bíblica aonde a passagem apostólica da liderança de Pedro fosse passada de um para outro. E outra coisa que também é muito obscura em dizer que Pedro é a pedra fundamental e que a igreja é a sucessão de Pedro. Pedro foi morto em Roma e está enterrado onde está a Basílica de São Pedro. Mas isso não quer dizer que aonde ele está enterrado, porque é a Basílica, é a igreja que Cristo criou. Nenhuma igreja física Cristo criou. Cristo criou as eclésias, os que são tirados para fora, aqueles que crerão unicamente em seu nome, não importa na denominação que esteja, aqueles que vão viver um evangelho e a vontade mais próxima de Deus e que serão selecionados por Cristo no último dia. A Igreja Santa Pura Imaculada de Cristo, ela está dividida sobre a face de toda a terra e ainda será eleita por Cristo. Não há uma igreja oficializada de Cristo. E outra coisa, os apóstolos encontraram pessoas que não eram deles, pregando naquela época já em nome de Cristo. E o que Cristo disse: deixai-vos, aquele que nos junta comigo espalha. Cristo disse para eles também: há ovelhas que não são desse aprisco que me convém agregá-la. Então, quando nós vamos olhar com a verdade bíblica e teológica, a Igreja Católica não é uma igreja fundada por Cristo, não está dentro das 7 cartas da Ásia, não está dentro das cartas paulinas, não está dentro das cartas de Pedro, em lugar nenhum dos evangelhos, dos 27 evangelhos, encontramos a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela começa a surgir com esse nome, com essa identidade e com essas doutrinas e com esses cultos misticismo de trocas de adorações. Isso é em 381, com Teodósio o Grande. Essa é a história sem acrescentar e nem diminuir. Essa é a verdadeira história da Igreja Católica, com um respeito intelectual do que diz os autos do livro. Porém, eu não estou aqui satanizando a Igreja Católica e nem santificando a Igreja Católica. A Igreja Católica foi uma organização criada por homens, assim como qualquer outra igreja.
E a igreja criada por Cristo? A igreja criada por Cristo, ela surge da igreja criada por homens, porque serão as pessoas que chegam da igreja criada por homens que acreditarão e viverão uma sinceridade íntegra com o próprio Cristo. Não existe igreja nenhuma oficialmente de Cristo, a não ser os eleitos dos últimos dias, que sairão de diversas denominações. Entenda uma coisa, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é fundada com Teodósio o Grande, Teodósio I, e não Constantino. Essa é uma verdade, estude, pesquise, não critique, esse é um ato histórico.